merece uma rádio como essa. Rádio Cidade. Aqui é top demais. Rádio Cidade. Informa a hora certa. 2h04. Mesa Livre, debates, ideias e opiniões sem censura. Alô você, muito boa tarde, 2h04. Estamos ao vivo, diretamente dos estúdios da Rádio Cidade de Dom Basílio para o Brasil e o mundo. Muito prazer, eu sou Daniel Silva. Hoje é sábado, dia 2 de agosto do ano de 2025. Está no ar o programa Mesa Livre, podcast da Rádio Cidade aqui de Dom Basílio. E para você participar do nosso programa, do nosso bate-papo, o 0 Operadora 77, WhatsApp, 0 Operadora 779 91 42 76 60. E este podcast está sendo transmitido aqui pelo Instagram do Blog Cidade, @Blog Cidade, e também pelo aplicativo Rádiosnet. Só digitar lá, Rádio Cidade Dom Basílio, que você estará nos ouvindo automaticamente no aplicativo Rádiosnet. E também pelo site de notícias www.cidadeagora.com.br. Lá você acompanha as principais notícias de Dom Basílio, da Bahia e do mundo. Muito prazer, muito boa tarde para todos, sejam todos muito bem-vindos. Neste sábado, o programa Mesa Livre recebe o médico Dr. Luiz Eduardo, que já está aqui conosco. Ele tem 32 anos, natural aqui de Dom Basílio, formado em medicina pela Universidade Estadual de Feira de Santana em 2018. Ele atua como médico de família e também na área de ultrassonografia. Após passar por diversas cidades ao longo da sua formação e atuação, retornou à sua terra natal, onde vem contribuindo com a saúde da população. Neste bate-papo, vamos conhecer melhor sua trajetória, suas experiências profissionais, desafios da medicina no interior e orientações de saúde para os nossos ouvintes. Quero cumprimentar o doutor Luiz Eduardo. Muito obrigado por o senhor ter aceito o nosso convite. Estamos muito felizes de estar aqui hoje batendo um papo com o senhor. E seja muito bem-vindo à Rádio Cidade. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Welton. Boa tarde a todos. Agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. E em segundo lugar, pelo convite. Viu, Daniel? Certo. Viu, Welton, pelo convite. Agradecer pela lembrança, né? Pra gente estar aqui batendo esse papo legal hoje. Muito bem. E quero cumprimentar também o Welton Oliveira, que está aí na técnica, sempre dando suporte nessas transmissões, né, aqui da Rádio Cidade, do nosso programa Mesa Livre. Boa tarde, Welton. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, doutor Luiz Eduardo. Primeiramente, agradecê-lo por ter aceito esse convite em vir até aqui, fazer esse bate-papo, né? Levar um pouco da sua história para o povo de Dom Basílio e falar sobre a sua profissão também. Muito bem. E para você pode participar aqui do nosso programa. Faça sua pergunta ao doutor Luiz Eduardo. Tire suas dúvidas também. O nosso WhatsApp é o 0 Operadora 779 91 42 76 60. Fique à vontade, faça sua pergunta ao doutor. E pode deixar também aqui no Instagram. Pessoal que está nos assistindo, pode fazer suas perguntas também no Instagram. E as mensagens, pode mandar mensagem de texto e o áudio também, né, Welton? Será transmitido aqui no nosso programa? O áudio? Sim, né? Então você pode mandar também seu áudio pelo WhatsApp e também a sua mensagem de texto. Muito bem, vamos lá. Doutor Luiz Eduardo, para a gente começar, conte um pouco sobre sua infância aqui em Dom Basílio. Então, nascido e criado aqui em Dom Basílio, né? Eu, de família humilde, não tão assim, graças a Deus nunca me faltou nada, né? De uma cidade bem sossegada, que Dom Basílio é, graças a Deus. A infância era
brincar nas ruas, né? Estudar e estar sempre com os amigos. Diferente da realidade um pouco de hoje, né? Que é muito rede social, Isso, muito raramente videogame. a gente vê as crianças brincar na rua. Isso. Embora que tudo mudou, né? As gerações, tá um pouco meio perigoso, né? Mas não era para nossa geração era diferente. A gente brincava nas ruas. Tinha escolinha de futebol, né? Eu até Isso. jogava com o Elton. Eu era bom demais de futebol, né? Tanto é que eu virei jogador, né? Pra você ver a situação. Legal. Tô brincando pra não dizer o contrário. Eu me recordo do antigo clube ali ainda, que Sim. tinha aquela quadra ali atrás ali, que hoje é um PSF, né? A gente já brincou bastante ali na escolinha de João Guiar. Muito Verdade. legal. Faço saudoso João Aguiar. Inclusive, tive com ele recente, tive a oportunidade de atendê-lo. Tá muito bem, graças a Deus. Abraço pra ele. Está lá, né? Ainda dando seguimento. Sim. O João Aguiar, ele já passou, aí, acho que umas 4 gerações treinando as Tranquilamente. crianças, né? Exatamente. Um abraço para ele, tá lá no bairro Manuel Leite. Aproveitar também, Daniel, tem um pessoal em Várzea Grande que está escutando a gente, mandar um grande abraço a todo o pessoal de Várzea Grande. Para todas as comunidades de Dom Basílio, o pessoal aí em Várzea Grande, aquele abraço. E no Brasil todo, né, Welton, através do streaming. Sim. Doutor, o que o motivou a escolher a medicina como profissão? Daniel, seguinte, eu toda a vida, assim, quando eu decidi, né, desde quando eu decidi no ensino médio estudar, eu sempre disse que queria odonto. Tanto é que assim eu fiz, né, fui aprovado na Universidade Federal da Bahia, em Salvador. E após ir para lá, né, para Salvador, eu acabei desistindo do curso e continuei no cursinho, né, em Salvador mesmo, para ingressar na faculdade de medicina. Não que eu não gostasse de odonto, né, mas talvez a maturidade naquela época não era tão favorável, não era suficiente, né, para dimensionar a grandeza dessa decisão, né? Mas assim, o que eu tinha certeza em si era que eu gostava na área da saúde, né? A odontologia também é uma... O senhor tinha certeza, né? Sim, exatamente. E acabei optando por fazer medicina, talvez mais por influência naquele momento, mas por gostar também, né? Não me arrependo da decisão. E também, se eu fizesse odonto, eu seria uma pessoa muito realizada, porque é uma coisa que eu acho bacana também, né? Que é uma coisa da área da saúde. Isso. Foi assim que eu acabei indo para medicina. E graças a Deus foi aprovado, né? Porque senão aí o bicho ia pegar, né? Tinha perdido a oportunidade de ter cursado outro curso na faculdade muito boa também. Muito legal. Como foi sua experiência durante os anos de faculdade, né, o senhor falando agora sobre as escolhas, né, tá ali naquele momento de escolher os cursos, né, a profissão, na Universidade Estadual de Feira de Santana. Como foi essa experiência? Excelente, sem igual. Quem fez faculdade ou faz, né, sabe dizer, sabe o que eu estou falando, né, é uma coisa única. Tudo muito novo, as pessoas que você encontra, as amizades que você faz, os professores que você tem, as experiências que você vive, é tudo muito novo. Então, assim, nada até o momento em minha vida foi tão grande e enriquecedor como a faculdade em si, a universidade. Então, assim, se fosse resumir uma palavra, foi muito... digamos assim, de muito aprendizado, de muita experiência e de muita felicidade naquela época também, sabe? Eu vivi de forma intensa, tanto os estudos como também os momentos de lazer, né? As convivências, as amizades, as experiências de forma geral. Legal. O senhor morou em várias cidades. Conta um pouquinho pra gente, antes de retornar a Dom Basílio, né? Como essas experiências, né, influenciaram a sua formação pessoal e profissional? Então, eu formei aqui em Dom Basílio, no ensino médio, em 2009, né? Em 2010 eu acabei indo para Vitória da Conquista, onde eu morei com minha tia, Marinês, o esposo, os irmãos, os meus primos, né, filhos dela. Foi muito bom, foi onde eu fiz cursinho durante um ano e fui aprovado em odontologia em Salvador, na UFBA. Foi lá onde eu optei por seguir no cursinho, né, para tentar a medicina e fui aprovado, isso já em 2011. Fiquei um ano em Salvador, aproximadamente, e um ano em Conquista. Em 2012 foi quando eu iniciei o curso em Feira de Santana. Eu morei durante aproximadamente 10 anos lá, porque quando eu me formei,
Eu estudei e quando eu me formei, eu ainda fiquei um tempo lá, ainda morando, né? Certo. Já trabalhava em outras cidades, mas eu ainda me residia lá. Em Salvador. Exatamente. Não, em Feira. Em Feira de Santana. Em Feira. E depois eu acabei morando também. Um abraço a todos de Pé de Serra, inclusive, que foi o último lugar que eu tive. Morei por alguns anos lá também. E, por último, retornei para cá, em meados de março, mais ou menos, se eu não me engano. Mas, assim, muito legal. Toda a experiência, cada cultura, de uma forma diferente, agrega a gente de todo jeito, né? E como o senhor está em Dom Basílio, então conta aí pra gente o que o motivou a retornar à sua cidade natal depois de tantos anos, né? Tanto tempo fora. Então, lá em Pé de Serra, eu era muito feliz e realizado no meu trabalho, né? Que fique bem claro isso eu tenho até saudade do pessoal de lá, né? Eu decidi voltar para cá mais por conta da família, né? Dos amigos, assim, de infância também. E para tentar uma experiência diferente também, seguir novos caminhos do ponto de vista de trabalho, né? Mas foi basicamente por isso mesmo. Porque o trabalho lá para mim, se fosse considerar, né, tava até melhor porque eu estava estável lá. Acabei deixando de lado essa parte para tentar tudo do zero aqui. Então, a troca que eu fiz foi no sentido de estar mais próximo mesmo do meu pai, né, que eu não tenho mais minha mãe, dos meus avós que já são de idade. E tudo mais, foi isso mesmo. Muito bem. Para você, pode deixar sua pergunta para o doutor Luiz Eduardo, fique à vontade. 0 operadora 779 9142 7660. O Elton Oliveira, temos perguntas? Já temos perguntas para o doutor? Ou você tem também alguma pergunta, alguma complementação? Temos uma mensagem aqui. Inclusive essa mensagem vem lá, doutor, lá de Pé de Serra. Pé de Serra, um abraço para todos. Adailton Dai tá lá escutando a gente e falou, inclusive, que Pé de Serra você é um médico muito querido, viu? Muito querido. Doutor, o pessoal legal, tá com saudade lá já, viu? Valeu, Dai, obrigado. Grande amigo meu, né? Agente de saúde, trabalhei com ele por alguns anos e depois ele acabou sendo realocado para um novo PSF, né? Abriu um novo PSF, mas a amizade nunca deixou de existir, né? A parceria, e uma das pessoas que eu tenho saudade grande e grande apreço é ele. Valeu, Dai, grande abraço, meu amigo. Um abraço para você, Dai, obrigado pela sua participação e a todos na cidade de Pé de Serra, aquele abraço. Agora falando sobre esse momento família, amigos, né? A medicina da família, né? Medicina de família. O que exatamente faz um médico de família, doutor? Para quem não sabe, eu tenho, né, o título de especialista em médico de família e comunidade. Eu exerci a maior parte da minha carreira até então na medicina de família e comunidade. E eu acho que o papel principal, assim, do médico de família é gerenciar as doenças, né, as comorbidades dos pacientes de forma mais de perto. Porque os pacientes em dia, nós todos, né, quando procuram um profissional, é muito segmentado. Tá com problema no olho, procura o oftalmologista. Tá com problema na cabeça, procura o neurologista. E acaba que fica cada um mexendo só na sua área, e o médico de família, né, que é um médico generalista, especialista na saúde da família e comunidade, ele gerencia melhor essas doenças de forma a organizar as medicações e amarrar, digamos assim, a conduta naquele paciente. Além disso, muito mais do que tratá-lo, é prevenir as doenças mais prevalentes da população, né? Como os cânceres de mama, câncer de próstata, a hipertensão e diabetes, que são bem frequentes na comunidade. Então, o médico de família atua mais dessa forma, assim, né? de gerenciar. Quais os principais desafios que o senhor enfrenta ao atuar nessa área, doutor? Então, o médico de família e comunidade, por ser um médico que atua nas diversas áreas e diversas idades da população, desde quando o paciente nasce até o momento da partida, ele acaba tendo dificuldade, muitas vezes, em uns pacientes que têm muitas doenças, em um paciente em si, em organizar isso em um paciente só, né? E outra coisa que eu percebo também é que os pacientes muitas vezes procuram o médico de família no intuito de encaminhá-lo para um médico especialista, sem antes saber se aquele médico de fato resolve o problema quando
de fato acontece que, na maioria das vezes, 80%, 90% das vezes, esse profissional ele consegue solucionar, né? E quando ele julga necessário, ele encaminha a um outro profissional, a outra entidade. Tá certo? Então, às vezes, o trabalho de conscientização da população é que eu acho uma coisa até mais difícil. Muitas vezes eles chegam, né? Eu quero fazer uma tomografia. Antes mesmo de falar o que está sentindo. Mas aí que você vai questionar por que ele quer fazer uma tomografia. Muitas vezes não tem nem embasamento, né? E aí a gente tenta conscientizá-lo. Isso leva tempo, mudar uma cultura. Eu entendo que isso é uma coisa... Não cultural, é que né? Cultural, não é porque o paciente quer, né? Ou porque ele faz de propósito. Mas isso eu acho que é uma das dificuldades maiores, na minha opinião. E como é o vínculo entre o médico, já até falou um pouco, né? Sim. De família e a comunidade atendida. É o maior possível, né? Dentre os profissionais, considerando os médicos, o médico de família, ele é o médico onde tem a maior proximidade com aquela família, com aquela população. Porque muitas das vezes a gente faz visitas domiciliares, a gente sabe que outros profissionais dificilmente fazem isso, a gente conhece a realidade. Mais próximo, né, das pessoas, da comunidade, né? Muitas coisas que o paciente não fala, a gente enxerga ao adentrar o domicílio, né? A gente faz campanhas também educativas de prevenção, né, palestras, atividades preventivas. E a gente está ali, na maioria das vezes, toda semana, né, praticamente, os médicos de família sabem disso, na unidade. Então, o familiar que tem ali uma confiança naquele profissional, ele acaba procurando no primeiro momento. Então, isso acaba tornando muito recorrente, né, e estreita os laços entre o profissional e o paciente. Né? Cria esse vínculo entre o médico e o doutor, e aí as coisas vai sempre sendo resolvidas até mais com praticidade, né? Com certeza, com mais confiança também, isso, né? A medicina de família, muitas vezes a porta de entrada do paciente no sistema, que é o que estamos falando, né? A porta de entrada aí no sistema de saúde. Como o senhor enxerga essa responsabilidade? É uma responsabilidade grande e satisfatória também, né? Em recebê-lo naquele momento, no primeiro momento do paciente, onde ele está mais angustiado, mais preocupado, necessitado, né? E é até prazeroso poder ajudá-lo, né? Se possível, naquele momento, resolver por completo, se não, solicitar a ajuda dos demais profissionais, não só médicos, né? Uma situação de saúde mental, auxílio do psicólogo, uma situação onde tem distúrbios alimentares, um auxílio da nutricionista, problema de saúde bucal, um auxílio do dentista, né? Então, eu acho que é isso que é bacana na equipe. O senhor acredita que essa especialidade é valorizada como deveria no Brasil? Não. Não? Não, de jeito nenhum, né? Isso a gente torce para que seja, né? Existe o programa, Mais Médicos, inclusive a maior parte dos profissionais aqui na nossa cidade é do programa Mais Médicos. Eu também fazia parte do programa Mais Médicos. Fazia parte? Lá na comunidade de Pé de Serra, né? Algumas cidades são 4 dias, algumas cidades 4 dias e meio, depende muito do contrato. E o que eu tenho percebido nesse pouco tempo de formado, né, eu tenho menos de 7 anos, vou completar 7 anos de formado, é que a valorização financeira ela acabou ficando defasada, porque não teve um ajuste, né? O programa ele é um programa de bolsa, você entra como bolsista, você não tem nenhuma garantia ali de trabalho, de vínculo, né? Apesar de ter férias, tudo mais, recebe direitinho, mas aumentou a carga horária de trabalho nos últimos tempos, inclusive eu até peguei o novo edital, e a remuneração acabou não acompanhando, sabe? O que fez muitos profissionais ficaram um pouco assim, desapontados, e muitos ainda migrando para outras áreas, mesmo gostando, né, como eu também gosto, né, da saúde da família. Muito bem. Você está assistindo e ouvindo o nosso programa Mesa Livre, podcast da Rádio Cidade. Fique à vontade, faça sua pergunta ao Dr. Luiz Eduardo.
tanto aqui pelo nosso Instagram, você que está nos assistindo, deixa a sua mensagem, a sua pergunta, e também pelo nosso WhatsApp. Pode mandar mensagem de texto e áudio também. Vamos passar o seu áudio aqui também, tá bom? 0 operadora 779 91 42 76 60. Este é o telefone, nosso WhatsApp, para você participar. Boa tarde, Welton. Tem mensagens? Temos pois sim, não. Daniel. Temos uma mensagem aqui do professor Dedé Queiroz. Alô, professor Dedé Queiroz, aquele abraço para o senhor, muito obrigado pela audiência. Ele deixou uma mensagem de áudio para a gente que a gente vai ouvir agora. Vamos ouvir. Boa tarde, meus queridos amigos. Daniel Silva, radialista. Boa tarde. Welton Oliveira. Boa tarde. Responsáveis por esse programa de excelência que semanalmente traz temas diversificados à população brasileira, como eu costumo dizer, do Iapoque ao Chuí. Boa tarde a todos radio-ouvintes, internautas, e boa tarde especial a este querido amigo, conterrâneo, grande profissional da medicina, Dr. Luiz Eduardo. Tive o privilégio de tê-lo como discípulo, como aluno aqui no Centro Educacional Padre Miguel Olímpio. Acompanhei um pouco a sua trajetória quanto estudante, até pela amizade de outrora que tenho com seu digníssimo pai, professor Luiz Eugênio, e vejo o seu comprometimento com a saúde, meu caro, não só em Pé de Serra, enquanto esteve lá, e aqui em Dom Basílio, atendendo a população, sempre prestativo, e que Deus te abençoe, né, que você continue exercendo esse trabalho com maestria e cuidando do nosso povo. Forte abraço, meus amigos, e estejam sempre com Deus. Professor Dedé Queiroz, muito obrigado pela sua participação, pelas suas palavras. E aí, doutor? Valeu, Dé, grande abraço, amigo querido, né? Professor meu, mas professor, acima de né? tudo, família, por assim dizer, né? Eu sempre tive próximo da família dele, eu gosto muito dos irmãos, né? Da mãe dele hoje. E quero agradecer as palavras, viu, Dé? E desejar só o melhor para nós, grande amigo. Valeu, Dé, abraço. Valeu, professor Dedé, muito obrigado. Você também pode deixar o seu áudio, a sua pergunta para o direcionado aqui, o nosso entrevistado de hoje, que estamos aqui batendo papo, o doutor Luiz Eduardo. Welton? Pessoal também, Daniel, em Barra do Bernardo. Alô, um abraço para todos de Barra do Bernardo. A ouvinte Vana Carla, Vana. Equipe de saúde da família de Barra do Bernardo. Parabenizando o Dr. Luiz Eduardo pela entrevista e de vir, né, até esse espaço para contar um pouco da sua história. Ivana, abraço, minha amiga, minha colega agora de trabalho, né, enfermeira lá, a chefinha da Unidade de Saúde da Família Barra do Bernardo, onde eu estou atuando alguns dias, não todos os dias da semana, mas toda semana estou lá, graças a Deus. E desejar abraço também a todos os outros colegas de trabalho, né? Não vou falar o nome de cada um, até porque eu nem decorei todos ainda, né? Pelo pouco tempo que eu tô lá. Mas sintam-se acolhidos, abraçados. Obrigado, pessoal. Um abraço para todos da equipe, do doutor, que está trabalhando com o doutor lá na comunidade, né, de Barra do Bernardo, e por todos que estão nos assistindo. O Elton também, na cidade de Cafarnaum. A galera também está nos acompanhando. Um abraço para o Laércio Novaes, para o Anselmo, enfim, para todos, né, que estão na sintonia. Em Ceabra também nós temos ouvintes. Mandar um abraço para a Irenice e família, também em São Paulo, capital. Alô, Joel Ribeiro, Glorinha, Val Brigadeiro, também para a Lili Cordeiro. Todos da equipe da rádio JTB São Paulo, aquele abraço também, estão na sintonia do nosso programa. Também mandar um abraço para Eduardo Evans, lá em São Mateus, São Paulo, que também está acompanhando o nosso programa. Agora vamos falar, doutor, um pouco sobre a sua atuação em ultrassonografia. Como surgiu o interesse pela ultrassonografia, doutor? Então, Daniel, em 2023, se eu não me engano, né, o início do ano 2023 foi quando eu comecei nesta área. Eu me aprofundei mais, comecei a estudar, né, a dedicar a esse trabalho. Passei o ano 2023 todo nessa luta. E em 2024,
né? Tive a oportunidade de trabalhar como ultrassonografista do município de Pé de Serra e também em trabalhos particulares, né? Foi onde eu amadureci muito, porque é onde a gente vê muitos casos assim urgentes, hospitalares, onde eu pude trabalhar muito ao longo do ano de 2024. E o interesse surgiu mesmo pela necessidade de ampliar o leque de atendimento mesmo, né? De aprimorar na medicina. Então a gente acaba optando por uma área que a gente gosta, e a ultrassonografia é uma área que muito me interessa e que eu estudo até hoje. A gente não para nunca, né? E vai aprimorando a cada momento, porque é uma área que está em expansão, não só pelo interesse também, né? E pela diversidade onde essa área se insere, né? Então ela está permeada nas diversas especialidades médicas. Então, o obstetra, ele pede ultrassom, o ortopedista, ele solicita ultrassom, até o oftalmologista também né? Solicita ultrassonografia. Então, eu acho isso muito bacana. Sabe, do mesma forma que a medicina de família e comunidade. A gente está no meio de tudo, né? Não fica só restrito a uma área. E falando sobre essas áreas, em quais tipos de exames o senhor atua com mais frequência? A medicina interna, né, que é o que a gente chama na ultrassonografia, que são os exames gerais, de abdômen, mama, tireoide, transvaginal. Eu acho que responde, né, pelo menos na minha agenda, a maior parte dos exames. Mas a obstetrícia também é muito frequente, porque gestante, como todo mundo já imagina, né, faz a ultrassom obstétrico várias vezes ao longo da gestação. É uma necessidade. Mas a gente atua em diversas áreas também, né? Assim, na parte de urologia, rins, na parte também musculoesquelética, que é uma área muito boa, inclusive que eu estou atuando bastante. Tenho feito muito ultrassom articular, né? E as infiltrações, elas estão muito em alta, né? Para melhorar a qualidade de vida do paciente. Então é basicamente isso. Legal, doutor. Peço licença ao doutor e a você de casa. Vamos fazer um pequeno intervalo comercial e já a gente está de volta com mais Mesa Livre. Hoje recebendo o doutor Luiz Eduardo aqui no programa Mesa Livre. Mesa Livre, debates, ideias e opiniões sem censura. Rádio Cidade conecta ouvintes de diferentes lugares, proporcionando uma experiência informativa e diversificada. Baixe o aplicativo da Rádio Cidade Dom Basílio na Play Store ou na Apple Store e acompanhe nossa programação. Dua Esportes, o melhor em artigos esportivos e calçados. Se você procura qualidade, conforto e estilo para suas práticas esportivas, a Dua Esportes tem tudo o que você precisa. Trabalhamos com uma grande variedade de artigos esportivos e calçados em geral, garantindo sempre os melhores produtos para você. Endereço Rua Manuel Araújo 34, Centro, Dom Basílio, Bahia. Contato 77-99144-6254. E-mail alexcambuí8@hotmail.com. Instagram @duaesportes02. Venha conferir nossas ofertas e garantir o melhor para o seu esporte. O governo federal aumentou em 34% o orçamento dos tratamentos de atenção especializada do Ministério da Saúde entre 2022 e 2024. O investimento passou de 54,9 bilhões de reais em 2022 para 74,7 bilhões de reais no ano passado. O recurso é aplicado em tratamentos especializados como quimioterapia, transplantes, exames especializados, hemodiálise, consultas e cirurgias eletivas. A destinação dos recursos é o maior crescimento no número de serviços especializados no Sistema Único de Saúde, o SUS, nos últimos 10 anos. Com o valor, foi possível reajustar valores da tabela SUS para hospitais e serviços filantrópicos. O reforço no orçamento é referente ao Fundo de Ações Estratégicas e Compensação por Produção, que financia quimioterapia, transplantes, hemodiálise, alta complexidade, entre outros serviços.
Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Atenção, você que adora um lanche prático e delicioso, os Alimentos da Família têm o que há de melhor em salgados para o seu evento. Coxinhas, risoles, bolinhas de queijo, pastéis e muito mais. E para supermercados e revendas, oferecemos uma linha especial de produtos congelados. Pão de queijo, chimangos, pizzas, sequilhos e os salgados que todo mundo ama. Coxinhas, pizza brotinho, bolinhas de queijo e risoles. Produtos fabricados por Ivan Ramaldes. Fáceis de preparar, vão direto para a Airfryer e ficam prontos em minutos. Peça agora mesmo pelo telefone ou WhatsApp 77991963189. Falar com Ivan Ramaldes. Não deixe faltar os alimentos da família na sua casa e no seu comércio. Alimentos da Família, da nossa para a sua família. Sabor irresistível. Rádio Cidade. Informa a hora certa. 2h34. Mesa Livre, debates, ideias e opiniões sem censura. 2h34, estamos de volta com o programa Mesa Livre, podcast da Rádio Cidade. Pessoal, agora eu vou falar dos nossos patrocinadores. Mandar um abraço para a equipe da Família Alimentos. Pessoal, novidade, hein? Alô, Ivan, aquele abraço para você, tá lá trabalhando na equipe da Família Alimentos. Novidade irresistível na linha Airfryer. Chegou o risole de presunto e queijo da família, pronto para deixar seu lanche ainda mais saboroso e prático. Feito com massa caseira e recheio cremoso, é a combinação perfeita de crocância e sabor, direto do congelador para sua Airfryer. Sem fritura, sem bagunça, só sabor. Em poucos minutos você tem um salgado dourado por fora e derretendo por dentro. Ideal para lanches, encontros ou para matar aquela fome do dia a dia. Produto congelado perfeito para revendas. Lanches rápidos ou para ter sempre no freezer. E tem mais, hein, pessoal? Tem mais. Também temos coxinhas congeladas, tão irresistível quanto. Fale com a gente, fale com a equipe da Família Alimentos pelo telefone WhatsApp 0 operadora 779 91 96 31 89 991 96 31 89. Da família, sabor irresistível, pronto para saborear. E sigam o Alimentos da Família no Instagram, @Alimentos da Família. Você está ouvindo o programa Mesa Livre. Apresentação Daniel Silva, com participação de Welton Oliveira, e hoje recebendo o médico Dr. Luiz Eduardo. Estamos aqui neste bate-papo. Você fique à vontade para fazer a sua pergunta para o nosso entrevistado, o Dr. Luiz Eduardo, pelo nosso WhatsApp. 0 operadora 77991427660. Dr. Luiz Eduardo, estamos de volta. Estávamos falando sobre ultrassonografia, sobre tantas coisas, né, que já falamos aqui. Quais os principais benefícios da ultrassonografia no diagnóstico precoce de doenças, doutor? Antes de responder essa pergunta, né, eu queria... porque conforme vai andando a carruagem aqui, a gente vai lembrando de algumas coisas. Você me questionou alguns minutos atrás sobre a questão da valorização profissional. Pois não. Né, eu acabei me adentrando na questão do programa, do Mais Médico, já teve o Médico pelo Brasil, né, que são os programas oficiais, além dos contratos também diretos pelos municípios. E falei da questão financeira. Mas não é somente financeira, que fique isso bem claro, né? A questão de carreira, né? Que não o programa ele não dá margem para isso, né? Então o profissional fica um pouco desassistido nesse ponto. Inclusive o programa anterior, né, no governo anterior presidencial, até teve um edital do Médico pelo Brasil, justamente com essa proposta de lançar o médico de família e comunidade, de ter uma carreira mais segura, né? Se eu não me engano, está tendo até um processo seletivo em andamento
para consolidar esses profissionais como seletistas. Certo. Então isso gera uma segurança maior para o profissional, né? Com certeza. não só financeira, mas também assim de perspectiva de carreira em si. E eu lembrei aqui também, Daniel, em relação à questão da valorização financeira, pode até nem ter, né, de incentivos, de trabalho em si. Mas eu tenho para mim que o médico de família e comunidade, ele é talvez o mais valorizado dentre os médicos, dentre os profissionais, dentre as diversas áreas, pela população. Pela população, sim, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar por alguns anos e sinto esse carinho, né, do público, de você ver, de criar o vínculo em si. Muitas vezes você ganha, né, presentes, não que isso seja importante, para mim nunca foi, né, mas o carinho, isso é uma forma de carinho, né? Isso. Do que você ganha, né, do paciente, um abraço, parar pela rua, né, bater uma resenha. Eu acho que isso é muito legal. Então, assim, se tem uma coisa que é bacana na medicina de família e comunidade, é o afeto da população, sabe? Eu tenho um grande apreço por isso, valorizo muito isso. Para quem gosta disso, né, de contato com o público, né, como eu, é muito bacana. Isso realiza a gente de uma forma assim, preenche a gente de uma forma muito bacana, muito legal, né? Inclusive, quero deixar aqui um abraço para os que eu atendo atualmente, né, a população da Barra e região. Não sei se tem alguém ouvindo além dos colegas de trabalho, mas que eu estou conhecendo agora, né? Tenho um pouco contato até então. E também dos lugares onde eu passei, principalmente Pé de Serra, onde eu tive um tempo maior, né? Abraço para meus ex-colegas de trabalho, que hoje são amigos, e também aos pacientes em si também, que eu tenho muito apreço e tenho lembranças muito boas deles. Que essa reciprocidade que o médico de família tem com que o senhor estava falando, né, da amizade que constrói ali com a população, com esse carinho imenso que os atendidos têm para com o médico, e a reciprocidade é a mesma, né? Isso é muito satisfatório. Agora, então, respondendo a sua pergunta, né, sobre a ultrassonografia, quais são os principais benefícios da ultrassonografia no diagnóstico precoce de doenças? Perfeito. A ultrassonografia ela tem avançado muito nos últimos anos, né? Ela não é uma tecnologia nova, porém é uma tecnologia que mudou bastante, eu digo no ponto de vista de qualidade de imagem, de recursos de imagem, de aparelhos disponíveis no mercado, nas pesquisas também, nos protocolos e diretrizes para seguir determinadas condutas médicas, que tudo na medicina é isso, a gente segue estudos consolidados, né, para poder aplicá-lo naquele paciente, naquela população. Então, para mim, o benefício maior da ultrassonografia, 2 benefícios eu vou citar. Um é a ausência de radiação. Então, por isso que as gestantes fazem tanto ultrassonografia, né, enquanto que outros exames de imagem, eles ficam mais restritos em situações específicas, né? Então, um ponto importante é a ausência de radiação. Outro ponto interessante também, eu vou falar alguns aqui que eu me recordo, é a ausência de contraste. Muitas das vezes a gente usa contrastes, mas não em contrastes diferentes, digamos assim, em algumas situações. E alguns pacientes não podem ser submetidos a contraste. Outra vantagem também é aqueles pacientes claustrofóbicos, né, que não podem ser submetidos a uma tomografia ou a ressonância por conta do aparelho, ali no ambiente fechado, eles não conseguem ser submetidos a esse tipo de exame. Então, a ultrassonografia, muitas das vezes, consegue substituí-la, a depender do exame, claro, né, para que o paciente não precise fazer um exame desse de forma sedada. E por último, né, aqui que eu me recordo, a ultrassonografia ela é interessante do ponto de vista dinâmico. Então, ele não é um exame estático. Quando você recebe uma ressonância, um raio-x, ele é um exame estático. Ele vê uma foto com um laudo para você examiná-lo. Né? Ultrassom não, você vê, né, fluxo sanguíneo em tempo real, atividade cardíaca, né, você mobiliza o paciente numa situação de doença articular, por exemplo, né, você pode movimentar o membro para examinar melhor aquelas estruturas. Então, eu acho que são grandes vantagens da ultrassonografia. Então, sobre exames, há algum exame que o senhor considera subutilizado pela população, mas que poderia
ajudar bastante na prevenção? Então, Daniel, do ponto de vista ultrassonográfico, você diz, né? Isso. Você questiona, né? Então, a ultrassonografia, eu acho que de mama e tireoide, do ponto de vista de rastreio, não tem nenhuma diretriz, nenhum protocolo que recomenda como exame de rastreio, nem a ultrassonografia de tireoide, nem a ultrassonografia mamária, diferentemente da mamografia, tá certo? Porém, a gente sabe que em algumas situações, alguns pacientes, a gente não pode lançar a mão de determinados exames e acaba que o ultrassom ele fica um pouco subutilizado. Então, eu acho que poderia entrar, eu acredito que nos próximos anos a ultrassonografia vai entrar como rastreio de câncer de mama e também de tireoide, que é um câncer muito prevalente, né? Nódulo de tireoide é uma coisa muito comum. A maioria das vezes eles não são malignos, né? E quando são malignos, eles não têm o potencial assim de agressividade tão grande, né? Mas é uma coisa que vale a pena ser instituído. Eu acho que nos próximos anos talvez isso aconteça, de mama e de tireoide, e talvez, né, na população com menopausa, o transvaginal na investigação do câncer de endométrio, que é um câncer bem comum na população após a menopausa, nas mulheres após a menopausa. E a tecnologia, doutor? Como a tecnologia tem impactado o trabalho do médico na área de imagem? Pergunta muito bacana, muito interessante, viu, Daniel? A inteligência artificial, ela é tudo que há de mais novo aí nos últimos tempos, né? A internet, ela só evolui. Um passo para trás não existe. Então, nós profissionais temos que acompanhar essa tecnologia e usá-la. Avanços, né? Isso, esses avanços tecnológicos, e usar isso a nosso favor, né? Claro que a tecnologia, eu não tenho esse receio, ele não vai substituir o profissional que está examinando, mas ele vai ajudar o profissional a fazer uma investigação, uma conduta mais acurada, de forma a identificar os problemas do paciente no momento mais inicial da doença. Então, eu enxergo isso com bons olhos, né? E ele também, a inteligência artificial, a tecnologia, ela ajuda a otimizar o trabalho, de forma que você possa ter mais agilidade na sua agenda, né? Diminuir também os erros, né? Porque nem a inteligência artificial é isenta de erro, nem nós, seres humanos, muito menos. Então, isso vem para complementar. O que a gente não pode é achar que a tecnologia vai fazer tudo pela gente e jogar lá a nossa responsabilidade no aparelho, na internet, que seja, né? Mas eu enxergo isso com bons olhos, né? Isso ajuda muito o profissional, e quem beneficia com isso também é o paciente, com certeza. Isso. Muito bem, você está assistindo ao programa Mesa Livre, podcast da Rádio Cidade, hoje recebendo o nosso convidado, o médico doutor Luiz Eduardo. Elton, você tem alguma pergunta para o doutor Luiz Eduardo? Pessoal, no nosso WhatsApp, nosso chat aí no Instagram, perguntas? Professor Luiz Eugênio, boa tarde. Acompanhando a entrevista, né? O seu pai. Entrevista de excelência e aprendizado. Dom Basílio agradece aos seus filhos que se profissionalizam e compartilham com sua gente tamanho conhecimento. Tá aí a mensagem do professor Luiz Eugênio. Obrigado, professor Luiz Eugênio, pela sua participação. E aí, doutor, seu pai? Pai, abraço, tudo de bom. Obrigado pela audiência, pelas palavras. Sempre me apoiando aí nas minhas decisões. Só agradecer a Deus pelo pai, pelo amigo que eu tenho, né? E é isso. Tudo de bom para o senhor. Muito bem. Você também pode mandar sua pergunta aqui para o nosso convidado, 0 operadora 779 91 42 76 60. Um abraço para todos que estão na sintonia aqui em Dom Basílio, nos 4 cantos da cidade, na Bahia, no Brasil e no mundo, pela internet, pelo Radiosnet, pelo site de notícias www.cidadeagora.com.br e aqui pelo Instagram também. Saúde pública e realidade local, doutor. Como o senhor avalia a estrutura de saúde nas pequenas cidades do interior, como, por exemplo, como em Dom Basílio? Então, as cidades menores, né, como a da gente aqui, em torno de 13, 14 mil habitantes, elas acabam não tendo o recurso, né,
muitas vezes necessário que as cidades maiores têm. Então, isso exige dos gestores, dos responsáveis, um cuidado ainda maior, né, com essas verbas, né? A gente sabe que há limitações também do ponto de vista populacional. A gente não consegue, por exemplo, ter uma UTI aqui para atender uma população tão pequena, visto o custo que é, por exemplo, de uma unidade como essa. Outro exemplo são os exames de imagens mais custosos, né, também, a tomografia, a ressonância, que exige aparelhos de investimento muito altos, né? Então, de forma geral, a população das cidades menores, elas acabam sendo um pouco prejudicadas no sentido de recurso. Porém, por outro lado, sabe, Daniel? Eu percebo que na cidade menor, muitas vezes a pessoa é mais assistida. Ela consegue ter acesso melhor a um recurso na cidade vizinha, na cidade Vitória da Conquista, Brumado, um exame que muitas vezes na cidade maior a fila é tão grande, visto a população que ela não consegue adentrar aquele serviço de especialidade que ela necessita. Devido à demanda. Devido à demanda. Muita gente. Né? E outra coisa também em relação às unidades de saúde da família. Se você conversar com alguém de Salvador, de uma capital maior, São Paulo, que seja, você vai ver que para o pessoal ter acesso àquela equipe, né, o dentista, enfermeiro, o médico, qualquer profissional da equipe de saúde da família, é muito maior. Né? Na nossa realidade aqui na Bahia, em Salvador mesmo, a gente sabe que o pessoal peleja um pouco mais para ter esse acesso, enquanto que nas cidades menores eu vejo que é muito melhor nesse aspecto. Então, assim, saúde básica, atenção primária, melhor na cidade pequena. Agora, assim, visto esses recursos mais avançados, a gente sabe que tem as limitações e acaba que os grandes centros se beneficiam mais, né? Não que isso seja uma coisa ideal, mas a realidade é essa. Entendi. O Elton? Te pergunta? Temos uma pergunta também para o Dr. Luiz Eduardo. Pois não. Recentemente tem se falado muito em clínicas particulares aqui no município. O senhor acredita que isso acontece porque há uma carência no serviço público? Então, eu inclusive estou entrando nessa área aí também, né? De ter também uma unidade de saúde própria. Mas eu não enxergo como dessa forma, não. Eu acho que antes era até pior, né? Uns anos atrás, sei lá, 10, 20 anos atrás. Eu acho que a acessibilidade de profissionais cresceu, não só na cidade em si, que eu sei que tem alguns especialistas que vêm atender aqui, né? Como o obstetra, por exemplo. Tem também hoje o CAPS, que é saúde mental. Isso é uma realidade também. A gente sabe que os profissionais especialistas nas cidades vizinhas, nas policlínicas, né, como em Brumado, por exemplo, também aumentou as vagas. Então, eu não enxergo que as unidades particulares tenha surgido por conta dessa falta de demanda, não. Eu enxergo mais como uma oportunidade de dar acesso àquele paciente que prefere pagar pelo serviço, muitas vezes porque não conseguiu, porque a gente sabe que as vagas são limitadas também no sistema público, ou talvez prefira de uma forma mais ágil, ou de uma forma, assim, por preferência mesmo. Né? Então, muitos profissionais hoje que atendem em Brumado, atendem em Livramento, tem a oportunidade de estar atendendo aqui também. Isso gera uma comodidade para o paciente, né? Aquele paciente que muitas vezes é acompanhado com aquele profissional na cidade vizinha, ele tem a oportunidade de ser acompanhado pelo mesmo profissional que ele gosta, né? Cada um vai gostar de um profissional diferente, isso faz parte, é normal. E ele vai ter a oportunidade de estar em sua cidade, né? Em seu lar, sendo atendido pelo profissional da sua preferência. Então, eu enxergo mais como oportunidade para os pacientes e para os profissionais também. O que ainda falta melhorar para que a saúde básica seja mais eficiente e resolutiva, doutor? Eu costumo dizer que sempre há algo para melhorar em tudo nessa vida, né? Com a atenção básica, com a saúde, não é diferente, né? Então, assim, sempre vai ter uma aresta para reparar, um profissional que ainda não está dando conta daquela demanda porque a unidade tem muitos profissionais, algumas unidades às vezes não têm acesso
não sei se é o caso do Basílio, acredito que não, mas algumas unidades não têm acesso a todos os profissionais, ou às vezes tem um profissional, mas não tem agenda suficiente para aquelas demandas todas. E eu acho que o que pode melhorar é isso, a facilidade no acesso. Eu acredito que é muito boa, né? Tem a facilidade, mas muitas vezes o paciente, ele tem uma dificuldade de encontrar aquela vaga, né? Aquele recurso por um tempo mais curto de tempo, né? Às vezes tem que esperar um pouco mais. E também as questões materiais em si, né? Muitas vezes a gente sabe que pode faltar uma medicação aqui, uma medicação acolá, um aparelho pode não estar funcionando muito bem, mas isso faz parte do processo, entendeu? Então eu enxergo que cada situação tem uma peculiaridade. Então, uma unidade que vai estar em falta de um dentista, eu acho que um dentista é a solução para aquela unidade. Uma outra unidade que está em falta de uma medicação, eu acho que a medicação é a solução para aquela unidade, né? Mas, de forma geral, é isso. E como é lidar com a carência de recursos e infraestrutura nos atendimentos? Muito difícil. Eu disse agora há pouco que o médico da família e comunidade, ele sofre uma pressão, né? E principalmente os profissionais que são mais, digamos assim, que não tem tanto pulso firme, dos pacientes em realizar determinados exames. A gente sabe, como eu comentei anteriormente, que a cidade é pequena e que precisa que os pacientes se desloquem para outros municípios para realizar determinados exames. A exemplo disso é a tomografia e a ressonância, que são os exames de alto custo e que as vagas que são disponibilizadas para cada município não são infinitas. Então a gente tem que saber racionalizar, usar com consciência o recurso. Então, se todo paciente que chega até mim fala que tem uma dor de cabeça e quer uma tomografia de crânio, e eu der para esse paciente tudo que ele deseja, vai faltar para outro do lado dele, para o vizinho. Então eu tenho que usar com cautela, né? E muitas das vezes, mesmo usando de forma adequada o recurso, vai ter aqueles pacientes que estão de fato necessitando, mas que não vão conseguir de prontidão aquele recurso. Então eu acho que a maior dificuldade é essas questões. Então a gente tem que saber educar a população, o que não é fácil, é muito difícil, viu, Daniel? Mas que com calma, com conversa, a gente consegue sensibilizá-lo, né, e convencê-lo da melhor conduta naquele momento, né, de não estar pedindo exame de forma desnecessária, de não estar usando remédio de forma desnecessária. Eu acho que isso é a maior dificuldade. Muito bem. Este é o programa Mesa Livre, hoje recebendo o médico doutor Luiz Eduardo. Faça sua pergunta para o nosso convidado, 0 operadora 7799142 7660. Welton? Só aproveitando esse gancho aí, Daniel. Pois não. Sendo o senhor, doutor, natural de Dom Basílio, o que mais lhe toca quando o assunto é saúde na cidade? O que o senhor gostaria de ver avançando, tanto no atendimento quanto na estrutura médica? Sem sombra de dúvida, né? Os exames de alta complexidade e os exames de rastreio anuais, né? A exemplo da mamografia. A gente sabe que tem, né, as carretas, os caminhões, mas eles muitas das vezes tem muitos municípios para atender e não consegue abarcar todos os municípios, no exemplo da Bahia, que eu digo, né? Então, se avançasse nesse recurso de tê-lo, né, eu não sei se é possível, eu sei que isso depende de recursos federais, estaduais e tudo mais, de ter um aparelho de um recurso maior, né, a exemplo da mamografia, e também da disponibilidade de profissionais especializados em outras áreas também, né. O exame também que seria interessante, né, outros exames que poderia estar disponível mais para a população, se possível, pelo menos anualmente, fazer algumas campanhas, seria os exames de rastreio de câncer coloretal, que é uma coisa muito recorrente, principalmente na população de Dom Basílio, tem crescido bastante, inclusive as sociedades médicas, né, têm recomendado o rastreio a partir dos 45. Até pouco tempo atrás, era 50 anos. Então, assim, eu acho que o município pode avançar nesses detalhes, né, se possível for, né, de disponibilizar um pouco mais de especialidades, né, além do aumento do número de vagas, e também de recursos tecnológicos, a exemplo dos exames de imagem e os exames também invasivos, como
semi-invasivos, por assim dizer, né? Como a endoscopia e a colonoscopia para o rastreio de doenças. Eu acho que o melhor de tudo é o rastreio precoce de pacientes que não tenham nada mesmo, que não sintam nada. Porque é aí que está a chave da questão, o X da questão, de você tratá-lo de uma forma mais precoce. Existe alguma política pública ou projeto que o senhor acredita que deveria ser mais valorizado? Rapaz, então, a política pública que eu acho que tem que ser mais valorizado, né, dos últimos tempos para cá, não sei se vocês têm conhecimento disso, em relação à saúde mental. Isso é uma coisa que tem que... Antigamente, Daniel, as pessoas morriam de doenças infecto-contagiosas. Morriam de diarreia, morria de pneumonia, morria de tudo quanto é tipo de infecção, que hoje dificilmente você vai encontrá-lo. Um paciente que faleceu nessa situação, exceto em situações onde o paciente tem algum problema de saúde, ou seja, um idoso muito debilitado, né? Mas você não vai encontrar com facilidade um paciente que faleceu por desidratação porque teve diarreia, entendeu? Nos dias atuais... como antigamente, a mortalidade infantil era muito, né? Então, devido aos estudos, aos avanços, às vacinas, né? Exatamente. Diminuiu bastante, né? Então, a realidade mudou. Isso melhorou. Por outro lado, né, com a industrialização, com o crescimento populacional, surgiram as doenças neoplásicas, que são os cânceres, que têm estado muito mais presentes, e também as doenças cardiovasculares, né, o AVC e o infarto, que são as doenças mais frequentes na população mundial. Então, eu acho que, além dessas coisas mais convencionais, né, que a gente já sabe que tem que ter um cuidado maior, eu acho que a saúde mental tem que também ter um cuidado por conta da descentralização do atendimento. Antigamente tinha necrotérios, tinha hospitais psiquiátricos, mas isso mudou, né? As normativas do governo e tudo mais estão fechando de forma a humanizar mais o tratamento. Mas muitas das vezes isso deixa um pouco a desejar em pacientes mais graves, né? Que tem que ter um cuidado mais hospitalar em si. Então os hospitais estão fechando, mas assim, os pacientes não estão deixando de existir. Então, alguns pacientes psiquiátricos eles precisam mais de um atendimento intensivo. Aqui, graças a Deus, temos o CAPS já, né? E visto que a população cresceu, o número de doenças mentais, a ansiedade e a depressão está aí em alta. E outra coisa também que eu vejo com muito cuidado, assim, que tem crescido bastante, são as doenças da infância. O autismo e o TDAH. TDAH e autismo, né? O diagnóstico, ele tem aumentado, né, muito. Não sei se por conta do acesso àquele paciente, ao profissional para ter o diagnóstico, ou se realmente está tendo mais casos de pacientes nascendo com essas características, com essas síndromes, né? Porque a gente sabe que antigamente não tinha esse diagnóstico precoce, tinha um paciente com algum retardo, mas não se sabia ao certo qual era esse retardo. Só se falava que aquele paciente não era normal, entre aspas. Então, acho que isso tem que ter um cuidado maior também. As crianças, a população infantil e as doenças de saúde mental, porque são coisas mais novas, por assim dizer, né? A doença cardiovascular, a doença neoplásica, são coisas que têm um tempinho um pouco mais de tempo que está, assim, aumentando. Então, de certa forma, tem um certo cuidado já instalado nessas questões. E a população, doutor, tem buscado mais cuidados preventivos ou ainda procura o médico só quando está doente? Boa pergunta, viu? É o que muita gente faz hoje, viu? O paciente, ele gosta de procurar o médico quando está doendo, né? Quando está sentindo está tendo algum sofrimento. Se for uma doença silenciosa, muitas das vezes ele chega em estado mais avançado, né? Uma hipertensão, por exemplo, na maioria das vezes o paciente ele não tem sintomas. Então eles chegam de forma tardia para o tratamento. Às vezes já chega com um desfecho desfavorável, como o AVC e o infarto, por exemplo, né? Mas, assim, eu acredito que sim, que a população tem se cuidado mais, né? Tá mais conscientizado, aumentou, né? O número de pessoas que fazem bicicleta, uma coisa que retornou bastante. Aumentou o número de pessoas, né, que fazem academia. Tanto é que abre as academias aí e estão todas cheias, né? Graças a Deus. Então as pessoas têm se cuidado mais nesse sentido, sim. Eu acredito que
que houve um avanço nesse aspecto. Só a população masculina que é ainda um pouco mais resistente, né? Quando a gente está atendendo, a gente sabe disso, os profissionais estão me ouvindo, né? Não só da medicina, que a mulher ela tem um cuidado assim muito maior. Então, se a gente atende 10 pessoas ali em determinada situação, 7 ou 8 vai ser mulher e aqueles outros 2 homens. E desses 2, uma foi porque está sentindo alguma coisa. Mas são assim, homens, vamos nos preocuparmos mais conosco, com nossa saúde, né? Exato. Mas tem os homens que cuidam também, Exato, sabe? As claro. campanhas avançaram muito, né, nas unidades de saúde da família, as atividades coletivas, as palestras, nas associações comunitárias. Isso ajuda bastante as pessoas a terem uma consciência maior. O acesso à informação em si, né? Isso. Hoje tem a internet, tem a TV, tem o rádio. Então, eu acredito que, de forma geral, as pessoas têm se cuidado Tá bem mais conscientizadas, né, Sim. a população. Peço licença para mim passar um recadinho aqui do nosso patrocinador, doutor, e daqui a pouquinho a gente volta a conversarmos. Mandar um abraço, o Elton e ouvintes, para a nossa equipe, né, do JL Criatório em Cafarnaum, Bahia. Você conhece o Criatório JL em Cafarnaum, Bahia? Ainda não? O primeiro criatório da cidade a realizar seleção genética na linha galinha GSB, garantindo ovos de altíssima qualidade com um critério rigoroso na escolha das melhores linhagens. Se você busca ovos de excelência, faça sua encomenda agora mesmo pelo telefone ou WhatsApp. O envio é para todo o Brasil. Anote o número aí, 0 operadora 77, ou melhor, 77, a gente está falando sempre na área 77, né? Ou lá é 0 operadora 74, né? Anote o número, 0 operadora 74 98803 1333. Fale com Laércio Novaes e aproveite a qualidade do Criatório JL em Cafarnaum, Bahia. O Criatório JL Galinha GSB, produzindo ovos de qualidade e excelência. Welton, você tem perguntas? Os nossos ouvintes estão mandando suas perguntas para o nosso convidado, Dr. Luiz Eduardo. Temos. Pois não. Agora do chat aqui da live do Instagram. Uma boa tarde para todos no chat aqui no Instagram. Quem está acompanhando a gente lá é Lila Guiar. Alô, Lila, aquele abraço. Parabenizando o Dr. Luiz Eduardo pela entrevista e fala que Dom Basílio ganha muito com o seu trabalho. Quem está acompanhando também a gente é João Gustavo. Alô, João Gustavo. Aqui da sede mesmo, mandando um grande abraço para o doutor, um excelente médico e o parabeniza pela entrevista. Abraço, meu amigo Dão, que eu estive agora há pouco, um amigo de infância, parceiro, irmão, né? E abraço também a Lila Guiar e sua família, Zaca, né? Alícia, Ana Beatriz e seu neto, seu genro. Abraço a todos aí. Obrigadão a todos que estão acompanhando, assistindo, participando do nosso programa, do nosso bate-papo pelo Instagram e também aqui no WhatsApp. Por todos acompanhando pelo Radiosnet também e no site do blog Cidade de Notícias, o site de notícias do blog Cidade, www.cidadeagora.com.br. Welton? Doutor, vida pessoal e filosofia de trabalho agora, vamos adentrar esse tema. O que o senhor mais valoriza na sua rotina como médico de família? Então, o que eu mais acho bacana na rotina do médico de família, né, é esse contato dia a dia ali com o paciente, nas consultas, na recepção, em outros momentos também. É a coisa que eu acho mais bacana na minha rotina, é isso, sabe? Algumas pessoas também acham interessante o fato de trabalhar durante o dia, né? Tem algumas pessoas que não gostam do trabalho noturno, mas o que eu acredito que seja mais assim legal esse contato com os familiares, com os pacientes, uma vez que eles procuram a gente não só em situações de
de doença ou de troca de receita ou de solicitar algum exame, né? Muitas vezes o paciente nos procura para um desabafo, para um bate-papo, sabe? Para uma opinião na família ou com algum cônjuge, né? Então isso é uma coisa que acontece bastante, pelo menos comigo, né? Alguns pacientes vão para contar uma história, uma situação que aconteceu triste, como que se deve se conduzir com a família ali, com o marido que bebe demais, um exemplo, né? Às vezes um idoso que mora sozinho também, eles procuram bastante a unidade de saúde da família para bater trocar papo essas ideias, né? com o Bater médico, papo. com o enfermeiro, Isso. sabe? De estar ali com a recepção. Então eu gosto muito dessa parte também, sabe? Social. Eu acho muito bacana. E muitas vezes no plantão, né? Na ultrassonografia, a gente não tem esse tempo, essa oportunidade de estar ali aprofundando em temas extra-medicina, mas que fazem parte do bem-estar social do paciente, né? Então, assim, a gente se diverte nessas e aprende também nesses contatos no dia a dia. Eu acho que a coisa mais me encanta é isso. Motiva, né? Isso. Como equilibra a vida profissional intensa, né? Com momentos de lazer ou descanso? Eu sou muito feliz nesse aspecto, né? Eu não tenho o que queixar. Eu já tive momentos em trabalhar um pouco mais, em trabalhar em situações diversas, né? Em estar em vários vínculos, em trabalhar final de semana, em chegar mais cedo para depois ir para outro lugar. Mas hoje, depois de algum tempo, depois que eu voltei para Dom Basílio, eu estou me reorganizando de uma forma um pouco mais assim, a tentar ter esse momento também, sabe? Eu nunca priorizei finança. Eu gosto muito de ter um momento com os amigos, de estar em casa com a família, de ter um momento para comer bem, um momento para descansar, um momento de diversão em si. Então eu considero, pelo menos até então, né? Eu sou uma pessoa solteira, não tenho filhos, então isso também deixa a rotina um pouco mais tranquila, né? Eu considero que eu equilibro bem nesse aspecto, sabe, Daniel? Então, é claro que tem alguns momentos que são um pouco mais de correria, né? Que a gente se estende um pouco mais, algum dia ou outro, mas de forma geral, eu estou bem satisfeito com a minha agenda. Doutor, qual foi o caso mais marcante da sua carreira até agora que o senhor possa compartilhar conosco? Rapaz, eu posso compartilhar muita coisa. Não posso dizer o santo. Contar o milagre. O milagre eu posso. Sim. Né? Rapaz, são tantas coisas assim que eu não vou me recordar talvez do mais impactante. Né? Talvez eu vou me recordar aqui de alguns mais recentes. Né? Eu até comentei, às vezes assim eu comento com alguma pessoa do meu cotidiano, porque não é uma coisa de segredo, e mesmo assim a gente também não fala a pessoa que foi atingida nessa situação, né? Mas o que mais me impactou como profissional em atendê-la foi uma paciente, né, gestante. Eu já fazia ultrassonografia, né, no município em Pé de Serra. Também atendia os internados em Pé de Serra também da unidade hospitalar. Eu estava alguns dias lá evoluindo esses pacientes. E foi quando a colega enfermeira, né, obstetra, minha amiga Celeste, lá de Pé de Serra, ela estava fazendo atendimento das gestantes também, ela é enfermeira obstetra, quando chegou uma paciente com 41 semanas de gestação. Para quem não é da área, a gestação tem em torno de 40 semanas, né? Acima de 38, 37, já não é mais prematuro, né? A partir dos 40, se espera até 41, em algumas situações até 42, para o nascimento, né? Então não pode ser antes demais, de forma prematura, e nem pode ser um parto tardio, né? Exatamente. Só para contextualizar. E essa paciente chegou para que fosse encaminhada com 41 semanas, porque a gente, assim, muitos serviços não esperam ter 42, porque é muito arriscado. Então, se usando o bom senso, até 41 semanas, né? Essa paciente eu me recordo, foi numa véspera de feriado, numa quinta-feira, e ela fez uma ultrassonografia com outro colega no sábado. Ela estava com 40 semanas e 2 dias, se eu não me engano, bebê vivo. Ela tinha um probleminha de saúde.
ela fez também uma consulta na quarta-feira com a equipe da unidade dela. Tinha batimento cardíaco do bebê, né? Isso não tem como contestar, porque foi 2 profissionais que viram. E é uma coisa muito simples também de diagnosticar, não tem segredo, né? E aí ela esperou até 41 semanas, até porque a comorbidade que ela tinha em livro diz que, de fato, pode-se esperar até 41 semanas para interromper a gestação, caso essa gestação não venha evoluir para a parte normal ali no termo, tá certo? Foi quando ela foi na quinta-feira para ser internada, encaminhada para o município vizinho para fazer o trabalho de parto, né, ou a indução ou a cesárea, e a colega não conseguiu escutar o bebê mais no dia seguinte. E aí foi quando eu tive que ir lá fazer a ultrassonografia dessa paciente de forma emergencial, que eu já estava no hospital passando os outros pacientes, né? E o bebê veio a óbito, né? Foi um caso de óbito fetal, 41 semanas fechadas, e que talvez, né, se tivesse, ninguém sabe, feito um parto anteriormente, não foi erro médico, não foi erro de enfermagem, não foi erro de ninguém, que fique bem claro isso. Mas foi uma coisa muito triste, porque a paciente era jovem, ela já tinha tido uma perda anterior, e ela, assim, ficou de forma, assim, desesperada, em prantos. A verdade foi essa. Então, assim, uma coisa que me marcou bastante foi esse óbito fetal. É difícil hoje, viu, Daniel, você pegar um óbito fetal. Você pode pegar um abortamento, uma gestação inicial que não evoluiu e caso encerrado. Agora, um bebê formado ali com 30, 35 semanas é muito difícil. Tanto é que foi um caso que eu peguei isso porque eu estava na unidade hospitalar. Então, foi uma coisa muito triste, muito impactante, assim, para mim na época. Doutor, que conselho o senhor daria a jovens que estão entrando agora na faculdade de medicina? Estudar, estudar e estudar. Eu acho que toda a área, né? Na medicina, no jornalismo, como vocês, na engenharia, qualquer canto. Tem que haver uma dedicação, né? E independente de onde você esteja estudando, né? Onde você esteja cursando, com qual professor você esteja dialogando, não tem outro caminho que não seja o do esforço, sabe? Uns vai precisar mais, outros vai precisar menos. Cada um tem uma curva de aprendizado diferente, mas o importante é que todos saiam de forma mais ou menos equivalente no dia da formatura, né? Que saiba fazer o que se propõe a ser feito pelo médico generalista, né? E um conselho que eu possa dar para minha área, né, para os médicos, como você mesmo perguntou, sendo mais específico, é que, se possível, né, também se aprimorem nos estudos após a faculdade. Não pare só ali, né? Continue a fazer uma especialidade. Aqueles que gostam da área acadêmica, fazer um mestrado, fazer um doutorado, lecionar, né? Agregar o seu currículo, porque quanto mais bagagem você tem, mais fácil é para você no mercado de trabalho, tão competitivo que é hoje em todo canto, né? A gente sabe que as pessoas têm tido mais acesso à educação, isso é muito bom, viu? Então, muitas pessoas têm formado e, em consequência disso, a concorrência é maior, naturalmente. Formam mais gente, mais pessoas no mercado, a oferta de trabalho acaba sendo menor. Então, aquele que se destacar, aquele que fizer diferente, vai ter seu espaço, né? Eu acho que ninguém rouba o espaço de ninguém, cada um sabe fazer uma coisa melhor do que o outro, e todo mundo se complementa, né? Agora, aquele que deixou a desejar, que ficou para trás, realmente vai ter sérias dificuldades lá adiante. Doutor Luiz Eduardo, como o senhor enxerga seu futuro profissional? Pretende continuar em Dom Basílio ou tem outros planos? Eu voltei recentemente, né? Seria muito incoerência da minha parte dizer que eu tenho planos de sair até então, né? Então, o meu objetivo é ficar por aqui mesmo, pelo menos por enquanto, né? Eu já morei um tempo fora, já em outra cidade, já estudei também a parte da ultrassom, onde eu venho me aprimorando também até os dias de hoje. Eu pretendo continuar não só aqui em Dom Basílio em si, mas ficar na região,
né? Hoje eu trabalho também em Brumado, em 2 locais. Trabalho no distrito, né? Em Barra do Bernardo, pelo município. E tenho também o meu trabalho particular em ultrassonografia aqui. Então, o meu objetivo, o futuro a Deus pertence, né? Mas meu objetivo é que seja exercida a minha profissão por aqui agora. Sair mesmo só para aprimoramento, né? Certo. Esse mês mesmo eu vou fazer um treinamento em Recife. Eu sempre estou fazendo esses, né, esses corres, mas para atuar na medicina assim, de forma mais diária, é aqui na região, Basílio, por né? enquanto é por aqui mesmo. Doutor Luiz, para a gente encerrar, que mensagem ou conselho o senhor gostaria de deixar para nossos ouvintes sobre cuidado com a saúde e qualidade de vida no dia a dia? Então, a gente tinha falado sobre a população, né, buscar um pouco mais do atendimento hoje em dia. Eu acho que isso melhorou, mas é sempre bom relembrá-los, né, da importância de se cuidar antes mesmo de instalar a doença. Então, cada idade, cada pessoa exige um cuidado diferente. Então, um paciente que vai fazer um exame de rotina aos 30 anos é diferente de um paciente que vai fazer aos 40, de um paciente que vai fazer aos 50, de um paciente que tem uma história familiar positiva para determinada doença, de um paciente que já tem uma doença instalada. Então, cada situação é única, né? Então, eu recomendo, né, que procure um profissional de saúde, né, um enfermeiro, um médico da sua confiança, para poder estar fazendo esse cuidado, né, diário, de forma a prevenir as doenças e, quando diagnosticá-la, seja feita de forma precoce. Né? Eu acho que essa mensagem, pelo menos uma vez por ano, sabe? Alguns vão precisar mais, alguns vão precisar menos, a depender da idade, a depender da situação. Mas eu acho que o cuidado tem que estar sempre presente, a depender da época, sabe? Meus pacientes, eu costumava dar uma dica assim, Daniel. Muita gente gosta de fazer os exames, os mais comuns são os exames laboratoriais, né? Exames de sangue e de urina. Para que eles não se esquecessem, eu sempre falava, quando eles ficavam em dúvida, né, se tinha tempo ou não que tinha feito, às vezes passa em diversos profissionais, eu sempre recomendava que eles fizessem o exame de rotina na época do aniversário, né? Então, assim, sempre no mês do meu aniversário é sempre o mês onde eu vou me cuidar, onde eu vou fazer meu check-up. Então, aquilo ficaria de forma mais internalizada. Registrado. Mas, assim, a maioria dos pacientes, hoje, eu percebo que gosta muito de fazer no início do ano. Janeiro, fevereiro, período de férias. Né? O importante é que você tenha esse hábito, essa rotina, né, de fazer os exames de preventivos, né? E, além disso, ter o cuidado também com o dia a dia em sua casa, em sua vida, né? Uma atividade física regular, não precisa ser nenhum atleta, mas que seja feita uma caminhada, um exercício aeróbico, uma bicicleta ali de forma regular. E a alimentação também balanceada na maioria dos dias do paciente. Não quer dizer que ele não possa comer um doce, tomar um sorvete, uma pizza num dia de final de semana, numa situação eventual, no aniversário. Mas de forma assim, de rotina, né, de forma sistemática, que seja seguido mais ou menos à risca essas 3 situações, né? Atividade física, alimentação, aos exames de rotina periodicamente. E hoje, mais um critério, né, que eu acho interessante por conta da prevalência, que é o cuidado também não só da saúde física, que é o que a gente fala muito, é da saúde mental, né? Em tempos de rede social, em tempos de aceleração do pensamento, ali da rotina de trabalho, do dia a dia, essas doenças acabam sendo muito prevalentes. E já se sabe hoje em dia que as doenças mentais, elas interferem na imunidade, nas doenças orgânicas, na doença do físico do paciente. Então, a dica é essa. Muito bem. Doutor Luiz Eduardo, quero lhe agradecer. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Mesa Livre.
Ficamos muito felizes de bater esse papo e eu acho que o pessoal de casa também adorou, gostou muito. Muito obrigado a você que participou, deixou a sua pergunta, você que nos acompanhou em todo o Brasil, aqui em Dom Basílio principalmente, em todo o Brasil também. Muito obrigado pela audiência. Doutor, fique à vontade, as portas da Rádio Cidade sempre estão abertas para o senhor e para todos aqueles, né, que têm serviços prestados no município, que trabalham com a saúde, com a cultura, com o entretenimento. E, mais uma vez, muito obrigado, viu, por ter aceito o nosso convite. Agradecer vocês, viu, Daniel, o Elton, pelo convite, pela lembrança da minha pessoa, né? Fico muito feliz de estar aqui contribuindo com isso. Isso agrega demais ao município, né? Eu quero parabenizá-lo pela iniciativa de fazer esse programa, de ter essa atitude, né? Eu acho que não é fácil, né, para vocês que estão aí iniciando, mas eu fico feliz e surpreso pela audiência que vocês têm. Como eu comentei aqui no intervalo, não saberia que era tanto, né? E hoje, graças a Deus, o Elton é prova que teve bastantes internautas, bastantes participações e ouvintes. E para quem não pôde, indique, né, compartilhe para o familiar, para o amigo, para que possa assisti-lo, caso tenha interesse, né, não só a minha entrevista, mas as outras também que estão disponíveis no site, no Instagram, nas redes sociais de forma geral. Então é isso, agradecer e parabenizar vocês que continuem com esse trabalho, né? Eu estou sempre disponível para possíveis convites futuros, né? Caso vocês tenham interesse. Sim, eu tenho até demais, fico feliz em estar sempre presente, que eu possa contribuir, mostrar um pouco do meu trabalho, da minha rotina, da minha vida e levar também um pouco de informação para a população. Com certeza. Obrigado, doutor. O Elton? De antemão, doutor, quero agradecê-lo por ter aceito esse convite, né? De vir aqui contar um pouco da sua história, contar um pouco da sua profissão, que acredito eu que é uma profissão que cuida de gente e tem sua importância, né? Então, o intuito hoje do blog, da emissora, é levar a informação para a população, né? Principalmente para aquelas que às vezes a informação não chega tão clara, né? Como o senhor mesmo disse aqui, vai ficar disponível para assistir depois. Quem querer pode acessar diretamente pelo site ou até mesmo pela plataforma do Instagram e rever a entrevista. E tem um alô também aqui que ele falou para mim, para não finalizar o programa sem mandar esse alô. Ele tá lá em Belo Horizonte ouvindo a gente, né? Ouvindo e assistindo, né? Porque ele tá assistindo a live aqui. Bismarck. Alô, Bismarques. Né? Um dom basiliense também que saiu. Isso. E que hoje mora em BH, em Belo Horizonte. Estamos parabenizando, doutor, pela entrevista e que o senhor é um grande profissional. Valeu, Bisma, meu grande amigo, parceiro, né? Conterrâneo. Abraço para você, meu amigo. Deus te abençoe sempre aí. Manda um abraço também para um primo, conterrâneo também, que mora em BH, né? Joabe, filho do meu tio João e minha tia Nice, que também está lá. Não sei se ele está ouvindo nesse momento, mas deixar essa lembrança para ele também. Abraço, Bisma. Muito bem, obrigado, doutor, pela sua participação, por ter vindo aqui à Rádio Cidade. Obrigado, Elton, pela parceria e os trabalhos técnicos. Valeu, Daniel. E obrigado a você de casa que nos acompanhou, nos ouviu até o momento aqui através do Rádiosnet, aqui pelo Instagram e também pelo site. Lembrando que todas as nossas entrevistas, nossos bate-papos estão disponíveis no Instagram. Posteriormente estará disponível, já tem os anteriores lá no canal do YouTube do Blog Cidade, né, Elton? Do Blog Cidade, e também está na página do site as entrevistas anteriores. Infelizmente, a semana passada, a convidada que tivemos aqui, nós não conseguimos resgatar as imagens, né? E também, posteriormente, o áudio, né? Devido a problemas técnicos entre a plataforma e a plástica que utilizamos durante a transmissão da live, né? Que a semana passada. Infelizmente, este programa nós não temos o registro, mas já temos aí os anteriores, todos que participou aqui, e este também está
estará disponível posteriormente aí nas plataformas. Infelizmente nós perdemos o registro, né, do último de sábado passado. Nós vamos dar continuidade com as nossas transmissões e os arquivos estará aí disponível para você. Gente, até o nosso próximo programa, próximo sábado, e com mais um novo convidado que a gente vai divulgar durante a semana. Obrigado a todos. Valeu. Daniel, só aproveitar o espaço. Você tem um recadinho para dar aí pro próximo sábado, não tem não? Ah, sim, é verdade. Não, eu pensei que não ia ter spoiler, né, rapaz? Então, próximo sábado também estreia aqui na Rádio Cidade um novo programa. É o programa chamado Arquivo Cidade. Então, o nome do programa, o especial pode divulgar já? Pode. Com o Luiz Gonzaga. O primeiro programa chamado Arquivo Cidade será com o especial de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. É sábado que vem, assim que terminarmos aqui o nosso programa Mesa Livre, estreia aqui na Rádio Cidade com a minha apresentação, o programa chamado Arquivo Cidade. Vai ser o especial de Luiz Gonzaga. Posteriormente com outros artistas, contando a história do Nordeste e do Brasil e do mundo, tá bom? Então, sábado que vem estreia o novo programa da Rádio Cidade, Arquivo Cidade, o especial de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. É sábado que vem. Valeu, gente. Muito obrigado e até o próximo Mesa Livre. Tchau, tchau. Mesa Livre. Debates, ideias e opiniões sem censura. O Rádiosnet é o aplicativo para se ouvir rádios mais baixado no Brasil. E a nossa emissora é líder de audiência por lá. Baixe agora para Android ou iOS na Google Play ou Apple Store. É grátis. É o aplicativo Rádiosnet.